Filipenses 4:5 diz assim o texto: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Deixa eu ler de novo. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Agora vamos para 2 Timóteo capítulo 1, recomendação de Paulo ao seu jovem e tímido pastor, Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7. Texto muito conhecido, o pastor Luciano já pregou ele aqui. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O último texto, irmãos, está no capítulo 4 dessa mesma carta, no versículo 5. A palavra de Deus diz assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Só esses 3 versos. Irmãos, eu não sei se vocês notaram, o nosso tempo, que se chama hoje, ele é caracterizado por algumas atitudes. E uma das atitudes que caracteriza o nosso tempo é que nós vivemos uma época de extremos. Extremos. Eu me lembro que certa feita eu fui fazer uma baliza, e eu encostei de leve, irmãos, ali no carro que estava atrás de mim, mas de leve, coisa assim que nem arranhou o carro, e de repente tinha alguém dentro do carro, e essa pessoa, irmãos, para o meu espanto, ela saiu do carro completamente transtornada. Parecia que eu tinha tirado uma arma para ela. E ela foi em minha direção para me agredir, porque eu tinha esbarrado o meu carro no carro dele. Época dos extremos, irmãos. E o interessante é que esse extremo, eu creio que também é caracterizado por uma disfunção psicológica, que de uns tempos para cá tem acontecido muito no seio da nossa sociedade, que é o bipolar. Você já ouviu falar de uma pessoa bipolar? O bipolar é aquela pessoa que possui pico de extremos. Ora ela está muito alegre, ora ela está profundamente triste. Ora ela é muito falante, ora ela é completamente muda. Ora ela é uma pessoa confiante, ora ela é uma pessoa ansiosa. E infelizmente, irmãos, a gente tem detectado muitas disfunções como essa, inclusive no seio da própria igreja de Jesus. Época dos extremos, né? O presbítero Antônio falou aqui que o amor é uma atitude. Graças a Deus que é, porque até o amor levado ao extremo é perigoso. E nós temos visto muitas manifestações de extremos nos nossos dias. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nesses 3 textos da palavra de Deus, existe a mesma palavra no grego. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 7, para o tímido Timóteo, ele diz: porque Deus não vos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E no final da sua carta, no capítulo 4, antes dele falar da sua partida desse mundo, ele diz para Timóteo: ser sóbrio, ser moderado. E é a mesma palavra que ele utiliza aos Filipenses e ele utiliza também a Timóteo. A palavra de Deus, irmãos, ao contrário dos extremos, ela nos remete ao equilíbrio, à sobriedade.
a moderação, ao domínio próprio, à sensatez. Eu sempre digo, irmãos, que todos os extremos são perigosos. E a gente vive numa sociedade hoje que os extremos são muito exacerbados. Falta-nos esse equilíbrio, essa sobriedade, essa sensatez, esse domínio próprio, essa moderação que a Bíblia diz, que a palavra de Deus nos promete e a vida cristã no Espírito Santo aplica no meu e no seu coração. Lá em Gálatas 5, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, é a moderação. É por isso, querido, que todos esses extremos são perigosos. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que Deus quer nos livrar do perigo dos extremos. Pastor, quais são os extremos que a palavra de Deus nos exorta e que Deus quer que eu e você tomemos muito cuidado para nós não tropeçarmos neles? Eu quero elencar aqui para vocês, rapidamente, 4 deles. 4 extremos perigosos que nós precisamos prestar muita atenção para que a tentação dos extremos não nos acometa e a gente se pegue muitas vezes causando profundas sequelas na nossa vida e na vida dos outros por causa dos extremos. Pastor Luciano, na nossa devocional diária, na nossa live diária, todos os dias às 8 da manhã, nós estamos falando sobre o livro de Provérbios. Como seria interessante, meu pastor, se os crentes lessem o livro de Provérbios, pelo menos uma vez por ano, para a gente ter uma vida mais centrada, mais sóbria, mais equilibrada. Porque Provérbios, irmãos, tem muitas instruções para evitar os extremos, os picos, que não são bons. Por exemplo, no livro de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 12, a Bíblia diz que o ódio excita contendas. O ódio é um extremo. E o interessante é que ali, irmãos, o excita contendas, a ideia no original é que o ódio faz a brasa e o fogo subir. E na realidade, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Deus quer nos livrar de alguns extremos, para o nosso bem, para que a gente viva uma vida mais tranquila, mais moderada, mais equilibrada. Pastor, quais são os extremos que Deus quer nos livrar? Em primeiro lugar, irmãos, Deus quer nos livrar da apatia religiosa e também do fanatismo religioso. Vejam que são 2 extremos perigosos. A apatia religiosa, irmãos, é aquela vida inerte, omissa, descompromissada, alheia à vida de Deus, à vida da igreja e à vida do próximo. A vida cristã inerte, querido, é aquela vida vazia, displicente, onde você vive a máxima do Zeca Pagodinho: vida leva eu, deixa a vida me levar. Deus quer nos livrar, querido, da apatia religiosa, do crente frio, insensível, distante das coisas de Deus. Mas Deus quer nos livrar também, irmãos, do fanatismo religioso. Veja os extremos. O fanatismo religioso, irmãos, ao contrário, é uma vida desfocada da realidade. É uma vida cuja fé é cega, exagerada, insana. O sujeito vê mal em tudo, vê pecado em tudo, vê demônio em tudo. O sujeito não consegue viver a realidade da vida, tudo não pode. Você já viu isso? Fanatismo religioso. Você não consegue conversar com a pessoa, porque a pessoa só vem falar de coisa do capeta, do diabo. É por causa do fanatismo religioso, irmãos, que muitas vezes o cristianismo hoje padece de muitos traumas do passado. Porque por causa do fanatismo,
se mata e se morre. Portanto, querido, esse é o primeiro extremo que Deus quer nos livrar. Deus quer nos livrar da apatia religiosa, dessa vida cristã que não é vida abundante, mas uma vida morna, sem gosto, indiferente. Mas Deus também quer te livrar, irmãos, do fanatismo religioso. Aquela pessoa que só fala versículo bíblico, você já viu isso? Você vai conversar com ela, ela não tem assunto, ela só cita a Bíblia. Pastor, o que Deus quer? Deus quer, irmãos, que você tenha uma fé racional. Deus quer que você tenha luz na cabeça, mas fogo no coração. Deus quer que você tenha uma fé viva em Cristo Jesus, com os pés na terra, sendo um cidadão dessa terra e respondendo às grandes questões dessa terra com a sua fé. A política vem aí. Eleições estão aí chegando, e em novembro agora vão se lançar os candidatos. A minha pergunta é: o que a igreja tem a dizer em tempos como os nossos na política? Isso é uma fé racional. Não, pastor, política é coisa do diabo. Cuidado, querido, isso é fanatismo religioso. Cuidado com os extremos. Como diz Martin Luther King, a igreja precisa ser, ao longo de todas as eras, a consciência do Estado. Sabe o que significa isso? A voz profética, para iluminar os caminhos da boa política, para a glória de Deus e para o benefício do cidadão. Por isso, querido, Deus quer nos livrar da apatia religiosa, mas também do fanatismo religioso. E Ele quer o que, pastor? Que a gente tenha uma fé lúcida, racional. Aliás, Romanos 12, 2, Paulo diz que o nosso culto é um culto racional. Nós não somos pessoas desvairadas, que vivem à caça de visões místicas, do Deus me falou. Nós somos pessoas, irmãos, centradas na palavra de Deus, porque a Bíblia está escrito, amém? Pastor, do que Deus quer nos livrar com esses extremos que a gente vê por aí? Em segundo lugar, irmãos, Deus quer nos livrar da ortodoxia morta, mas também Ele quer nos livrar do amor sem ortodoxia. Pastor, o que é ortodoxia? Doutrina certa. Ortos, correto. Doxa, doutrina. Ortodoxa, doutrina certa. Mas, irmãos, cuidado com o perigo dos extremos. Deus quer nos livrar, em primeiro lugar, da ortodoxia morta. Sabe o que é isso? Luz na cabeça e gelo no coração. Jesus denunciou uma igreja assim. Aliás, irmãos, uma igreja que foi, como eu disse hoje de manhã, o quartel-general de Paulo, meu pastor. Por 3 anos, o grande apóstolo Paulo pastoreou as plagas da Ásia Menor, tendo a grande cidade de Éfeso como capital. Foi a igreja que ele permaneceu mais tempo. Foi a igreja que ele investiu a sua pregação mais pura. Foi a igreja que teve os grandes luminares da época do Novo Testamento: Tito, Timóteo, Priscila e Áquila, Apolo e o grande apóstolo Paulo, pastores dessa igreja. Já pensou que time, hein? Foi uma igreja, irmãos, que quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você lê o maior tratado de eclesiologia do Novo Testamento, está em Paulo aos Efésios. Uma igreja, irmãos, que o apóstolo Paulo despediu dos seus presbíteros, como eu falei hoje de manhã aqui, em lágrimas. E que eu já preguei aqui, um ministério frutífero e abençoado, uma liderança abençoada é provada no legado que ela deixa. E Paulo deixou um legado maravilhoso em Éfeso. Presbíteros e homens de Deus que despediram dele, beijando-o afetuosamente em lágrimas, porque em Atos 20 ele diz a eles que nunca mais veriam seu rosto. Uma igreja, irmãos, que foi uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento, depois da igreja de Antioquia, que enviou o apóstolo Paulo. Pois é,
40 anos se passaram, meu pastor, só 40. E de repente, irmãos, na carta de Jesus Cristo às igrejas do Apocalipse, no capítulo 2, a primeira igreja que Jesus elenca com uma palavra de exortação é qual, meu presbítero? A igreja de Éfeso. Pastor, o que Jesus disse a respeito dessa igreja? Eu louvo a Deus por vocês, porque vocês perseveram no meio da dor, porque vocês não podem suportar homens maus, porque vocês têm uma doutrina correta, vocês são homens de uma doutrina correta. Mas eu tenho contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Está vendo, irmãos? Ortodoxia morta. Você está caído, viu? Você está caído. Deixa eu arredar isso aqui. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das boas obras, porque senão eu venho a ti e removerei de ti o teu candeeiro. Cuidado, querido. Ser presbiteriano é uma bênção, não é, pastor? Eu sou presbiteriano desde pequenininho. Estou brincando, hein, irmãos? Me converti com 20 e tantos anos. Mas graças a Deus que eu me converti na igreja presbiteriana. E a igreja presbiteriana, irmãos, com todos os defeitos que ela tem, igual a todas as igrejas, porque eu estou aqui e você também, a igreja presbiteriana até hoje tem sido fiel a isso aqui. Mas cuidado, viu, irmãos? Cuidado, porque eu conheço muitos pastores bons por aí, que têm uma ortodoxia muito bonita, mas só. E sabe o que a Bíblia diz a respeito de uma ortodoxia morta? Lembra-te de onde caíste. Portanto, querido, Deus quer nos livrar dessa doutrina correta, mas que muitas vezes não deságua numa praxis de vida correta. E é por isso que Ele nos quer livrar também do amor sem ortodoxia. A igreja de Colossenses é o contrário da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso do Apocalipse era uma igreja que tinha doutrina correta, mas tinha abandonado o amor. A igreja de Colossos, onde está a carta aos Colossenses, é exatamente o contrário. Era uma igreja que amava muito, mas não tinha doutrina. E aí, irmão, se você ler a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, ele é muito duro. Sabe o que ele diz para aquela igreja? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, lascívia, prostituição, idolatria, avareza, porque isso é obra da carne. Sabe o que significa isso, irmãos? Os extremos. Amor sem doutrina gera o quê? Libertinagem e licenciosidade. Tudo em nome do amor. Você já ouviu isso por aí? Não, mas olha, eu fiz isso por amor. É por isso, querido, que os dois extremos são muito perigosos. E quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vê que Deus quer nos livrar dos dois. Da ortodoxia morta, que de repente tem a doutrina muito boa aqui na cabeça, mas o coração está endurecido e petrificado e as mãos estão fechadas. E também do amor sem doutrina. Tem muitas igrejas aí, meu pastor, inclusive de pastores, ex-pastores presbiterianos, para minha tristeza, que pregam muito sobre a livre e amorosa graça de Deus. Pode fazer o que quiser, Deus é gracioso. Irmão, se isso fosse verdade, a gente teria que arrancar muitas páginas do Novo Testamento, principalmente a carta de Paulo aos Colossenses. O amor, irmão, se uma doutrina correta, gera cristãos libertinos, que vivem no pecado, e que de repente acham que porque Deus é gracioso, Ele pode fazer o que quiser, e que tudo justifica se Ele usar essa palavrinha mágica, que é a palavrinha do amor.
Pastor, o que Deus quer? Irmãos, Deus quer aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Deus quer que você tenha uma mente aguda e perseverante na boa doutrina, mas Deus quer que você tenha do mesmo tamanho um coração dilatado para amar, porque foi Ele mesmo quem disse que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Portanto, querido, uma igreja admirável é uma igreja que busca conscientemente o ensino da palavra de Deus, de forma lúcida, de forma consciente, de forma humilde, de forma a se dobrar diante do ensino da palavra de Deus, mas acima de tudo, é uma igreja que busca esse ensino para aumentar o seu amor por Cristo, pela sua palavra, pelas pessoas. Porque senão, irmãos, o que vale o título de ser uma igreja bíblica, se ela despreza as pessoas, se ela não olha para o caído, se ela não visita o necessitado, se ela não estende a mão para o oprimido, se ela não coloca pão na mesa do faminto, se ela não veste o esfarrapado? De que adianta, querido, uma igreja ter uma doutrina bonita, se essa igreja é fria e indiferente com as coisas de Deus e com as pessoas ao seu lado? Cuidado, querido, com os extremos. Deus quer nos livrar dos extremos. Deus quer que a gente tenha aquilo que o Dr. Martin Lloyd-Jones diz no Sermão do Monte: luz na cabeça e fogo no coração, uma mente ágil e mãos abertas para acolher as pessoas em amor. Amém, meu pastor? Pastor, isso é fácil? Não, isso é difícil. Sabe por quê, irmãos? Tem muitos que sobem os degraus do saber e se tornam orgulhosos, soberbos. O sujeito sabe muito, e esse saber muitas vezes esfria a alma, o sentimento, o amor. Em terceiro lugar, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Deus quer nos livrar também da fé sem obras e das obras sem fé. São dois extremos também. Deus quer nos livrar, irmãos, de uma fé sem obras. Por quê? Porque a obra é a evidência de uma fé genuína. A obra é o fruto que aponta para a fé genuína. Interessante que eu falei hoje de manhã aqui, meus amados irmãos que estão nos ouvindo também nas redes sociais. Pastor Luciano falou nessa manhã sobre uma igreja admirável, a igreja de Tessalônica. Quando Paulo escreve a essa igreja no seu capítulo 1, no versículo 2, ele diz assim: eu não me canso de dar graças a Deus por todos vós, por causa da operosidade da vossa fé, por causa da abnegação do vosso amor, e por causa da vossa firme esperança em Cristo Jesus, marcas da vossa eleição no Senhor. Que coisa gloriosa, irmãos. Estão aí as marcas de um cristão genuíno, alcançado pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo, convertido pelo Espírito Santo, santificado pelo Espírito Santo. Qual marcas são essas? E olha que a primeira que Paulo fala: a operosidade da vossa fé. Cuidado, querido, cuidado com o perigo da fé sem obras. Se você abrir, por exemplo, Tiago, no capítulo 2, Tiago, irmão do Senhor. Foi ele que escreveu esse belo texto que está na Bíblia. Lá no capítulo 2, irmão, se não me engano, no versículo 26, ele diz assim: a fé sem obras é o quê? Morta. Pastor, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se uma fé dita ser genuína não tiver obras, esta fé é mentirosa, é morta. Portanto, irmãos, esse é o primeiro grande extremo que Deus quer nos livrar, de uma fé sem obras. Pastor, quais são as obras da nossa fé?
Quais são as obras que evidenciam a nossa fé? Irmãos, a Bíblia está recheada delas. Por exemplo, o perdão, né? O amor. Aliás, o amor é a maior delas, né? A maior marca de reconhecimento de um cristão genuíno é o amor. Jesus chega a dizer em João 13:35: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes o que, pastor? Amor uns pelos outros. Obras, irmãos, é graça, é misericórdia, é perdão, é compaixão, é estender a mão, é olhar para o outro, é ter um coração dilatado, mãos abertas, é você ser uma pessoa que vive nesse mundo em busca do benefício do próximo e da glória de Deus. Obras é você colocar roupa naquele que não tem. Obras é você visitar o doente quando ele está no hospital. Obras é você alimentar o faminto quando ele precisa de uma cesta básica. Obras é você se importar com as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado, querido, com a fé sem obras, viu? Cuidado com aquele tipo de fé que você acha que é uma fé genuína, mas o tempero, a marca e a evidência que salta aos olhos das pessoas dessa sua fé não existe. Agora tome cuidado também, querido, que Jesus quer nos livrar das obras sem fé, viu, meu pastor? Isso também é o outro extremo. O apóstolo Paulo, o presbítero Antônio, leu aqui 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 4. Mas se você ler o verso 1 a 3, no versículo 3 de 1 Coríntios 13, Paulo diz assim: ainda que eu dê todos os meus bens em favor dos pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado em favor dos outros, nada disso me aproveitará. Pastor, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o amor sem o fundamento da fé por trás é ineficaz. Entende, Jeremias? Tem gente, irmãos, que vive um ativismo louco, correndo atrás dos outros para poder ajudar, mas muitas vezes para ser visto pelos homens, não é para a glória de Deus. Às vezes é para o benefício até dela mesma. Às vezes ela se sente bem ajudando os outros, porque cá para nós, ajudar os outros faz bem, não faz? Mas no fundo, irmãos, elas querem alguma coisa em troca dessa ajuda que elas estão dando. Deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa, e às vezes você que está me ouvindo, que pertence à religião espírita. O espiritismo faz isso. O espiritismo, irmãos, tem uma doutrina no espiritismo que se chama doutrina da reencarnação. Você já ouviu falar dele? E tem muito crente que acredita nisso, hein? Você não acredita não, né, Luan? Irmãos, pasmem, mas tem muito crente que acredita. Assim como acredita em horóscopo. Eu sou de touro, é um gozo, entendeu? Irmãos, é uma coisa linda, a pessoa diz que não, eu sou touro. Você é touro, meu filho? Parabéns. A doutrina espírita, irmãos, ela tem vários vieses pseudo-cristãos. Presta atenção, pseudo-cristão, porque não é cristão, porque nega a doutrina cristã. Uma delas é a reencarnação. O que reza a cartilha dos espíritas? Você precisa fazer boas obras. A sua salvação depende das suas boas obras. Porque se você fizer as boas obras, na outra encarnação, viu, Luiz? Você vem mais bonito, meu filho. Você vai ser um grande homem. Quanto mais boas obras você fizer, há uma possibilidade grande de na próxima encarnação você não sofrer mais. Hein, meu presbítero? E aí o que os espíritas fazem? Boas obras. Agora sabe o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, versículo 3: nada disso aproveita. Sabe por quê? Porque essas obras não glorificam a Deus em Cristo Jesus. Pastor, o que Deus quer? Claro, irmãos, o que Deus quer é muito claro.
O que Deus quer está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem não a você, mas ao Pai que está no céu. Sabe o que Deus quer, querido? Que a sua fé seja uma fé, como diz Tiago, operosa. Uma fé, como diz o apóstolo Paulo, uma fé, irmãos, que as pessoas veem através das obras, não para aplaudir você, mas para que elas vejam o Deus maravilhoso que está por trás disso na sua vida. É diferente ou não é? Talvez seja por isso, irmãos, que Jesus no Sermão do Monte, ele disse o seguinte: quando você for dar uma esmola, lembra lá? Capítulo 5. Quando você for dar uma esmola, a sua mão direita não saiba o que fez a sua mão esquerda. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei, eu sou homem, e a natureza minha ainda é uma natureza que não foi completamente restaurada. Isso só lá, quando Jesus voltar. Muitas vezes o simples gesto em prol do outro que a gente faz, no fundo a gente quer o aplauso, ou não. Perigo, irmãos, dos extremos. Pastor, qual o primeiro extremo? Deus quer nos livrar da apatia religiosa. Em dias de pandemia, cuidado para o seu amor não esfriar. Em dias de pandemia, querido, cuidado para o seu coração não petrificar, e você vire um crente insensível, apático, omisso, descompromissado, levando uma vida como se Jesus não existisse. Deus quer nos livrar, querido, do fanatismo religioso, daquela fé insana, doente, cheia de misticismos, onde você vê o mal e o demônio em tudo. Deus quer nos livrar, irmãos, desses dois extremos. Segundo, Deus quer nos livrar da ortodoxia morta, de você ser um homem muito culto nas Escrituras, mas um homem que não ama ninguém, que não olha para ninguém, que não se sensibiliza com ninguém. E Deus quer nos livrar também do amor sem doutrina, de você levar essa vida completamente leviana, achando que o fundamento dos princípios da sua vida reside em você, numa religião humanista, cujo homem está no centro e não a palavra de Deus. Deus quer nos livrar, em terceiro lugar, querido, da fé sem obras. A palavra de Deus fala muito dos frutos, né? Jesus fala muito do fruto. Lá em João capítulo 15 ele fala do fruto. Vós sois os ramos, e todo aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Sabe por quê? Porque uma fé genuína dá fruto. Amém? Dá fruto. E cuidado também, querido, você que de repente está me ouvindo aí, né, nas redes sociais, e faz muitas obras, mas que por trás das suas obras não tem a fé genuína em Cristo Jesus, para Ele ser glorificado. Muitas vezes essa fé é para as pessoas aplaudirem você. Essa semana eu tive a alegria de conversar com um jovem aqui de Maringá, que certamente, meu presbítero, vai ser candidato a vereador aqui em Maringá. E eu fui tomar um café com esse jovem, porque ele queria conversar comigo. Que privilégio, né, meu pastor? Ele queria bater um papo com o Revilu internacional. Aí eu fui, irmãos, claro que eu fui. Sentei com ele numa cafeteria, bati um papo agradabilíssimo com ele. Ele me contou muitas coisas que estão no coração dele. E depois ele me perguntou uma série de outras coisas. E uma das coisas que eu disse para ele é o seguinte: a política não é um palanque de sucesso. A política é uma plataforma de serviço. A política, você não sobe num palanque para ser aplaudido pelos homens. Na política, você se rebaixa para servir o cidadão e a cidade. Na política genuína, não é você que aparece. Na política, é o bem comum que aparece. Na política genuína, você não busca o seu interesse. Na política genuína,
você busca o interesse da maioria. A política genuína, você não busca um status e um poder. Na política genuína, você se rebaixa para servir o pequenino. Aí eu terminei fazendo uma pergunta para ele: é esse o tipo de político que você quer ser? Louvado seja Deus, irmão. Sabe por quê? Porque Deus quer nos livrar das obras sem fé. Aquelas pessoas que realizam muita coisa, mas é para os holofotes se focarem nela. Época de política é assim, não é? O sujeito sai inaugurando tudo. Para quê? Para virar o holofote para quem? Não é isso? Fé, obras sem fé. Faz muita coisa, mas sabe o que a Bíblia diz? Nada disso tem valor. Porque você não faz para a glória de Deus. Você não faz para o benefício das pessoas. Você não faz para que o nome de Cristo seja glorificado. E como disse Jesus, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, mas glorifiquem ao meu Pai que está no céu. Amém? Em último lugar, querido, eu encerro. Qual o terceiro extremo que a palavra de Deus quer nos livrar? Em quarto e último, Deus quer nos livrar do medo excessivo, meu pastor, mas Ele também quer nos livrar da coragem consequente. Quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê que o apelo da Bíblia, de Jesus para os seus discípulos, é uma palavra que o reverendo Hernandes pregou no púlpito dessa igreja, meu pastor. Tenha fé, não tenha medo. Quem se lembra dessa pregação? A Bíblia diz que os discípulos foram tomados de um espanto numa grande tempestade, Mateus capítulo 8 e Marcos capítulo 4. A Bíblia diz, irmãos, que o mar se revolveu, uma grande tempestade assolou o barquinho, e a Bíblia diz que ele estava a ponto de naufragar, e Jesus dormia sobre o travesseiro. E esses homens aterrorizados, irmãos, não aguentaram mais de tanto medo e foram lá: Jesus, acorda! Jesus, o senhor não está vendo que nós estamos morrendo? Que texto, irmãos. Jesus se levanta e, ao invés dele repreender os ventos e o mar, primeiro ele repreende os seus discípulos. Homens, por que sois tão tímidos? Homens de pequena fé. Em outras palavras, meu pastor, tenha fé, não tenha medo. Perigo dos extremos, irmãos, o medo excessivo. Deus quer nos livrar do medo excessivo. O sujeito tem medo de tudo. Cuidado, o bicho pode te pegar. Deus quer nos livrar, irmãos, do medo excessivo. Saul, que texto, hein, meu pastor? 1 Samuel 17. A Bíblia diz, irmãos, que os filisteus acometeram o povo de Israel. Saul armou o seu exército e foi enfrentar os filisteus. Aí de repente, irmão, saiu de lá do meio das fileiras dos filisteus um homem de 3 metros de altura. A ponta da lança dele pesava 8 quilos. O escudo dele pesava mais de 25 quilos. Se ele te desse um escudado, ele te virar do avesso. Quando esse homem surgiu, irmãos, o texto diz que ele afrontou os exércitos do Deus vivo. Sabe quanto tempo, Antônio? 40 dias. 40. E sabe o que o texto diz? Que Saul e o exército bateram o joelho. Em outras palavras, irmãos, o povo ficou com medo. Com medo do gigante. 40 dias esse homem afrontou os exércitos do Deus vivo, e todo mundo, irmãos, morrendo de medo. Aí de repente, irmãos, na instrumentalidade de Deus,
O menininho está lá cuidando das ovelhas do pai, porque ele era muito pequeno para ir na guerra. Os dois irmãos, bonitões, fortões, ombro largo, foram tudo para a guerra, mas estava lá batendo o joelho. De repente o pai separa lá uma farinha, separa lá uma matula e 10 queijos. Por isso que a minha tese continua sendo que Davi era mineiro lá das Minas Gerais. E ele fala: agora pega esses queijos, meu filho, leva para o comandante das tropas para dar uma sustância nesse homem. Vai o menininho Davi, com a farinha, com o queijo, com a comidinha, levar para os irmãos e para o comandante. Quando Davi chega lá, irmãos, menino, pequeno, e ele olha aquele negócio, ele olha para o povo assim: não é possível que eu estou vendo, esse sujeito está afrontando os exércitos do Deus vivo, e vocês não estão fazendo nada, vocês estão tudo morrendo de medo. Eu vou enfrentar esse gigante. Ah, pirou a cabeça. A Bíblia diz que Saul falou: meu filho, não tem jeito. Os irmãos de Davi buzinaram no ouvido dele: você é um idiota, você quer aparecer, você não tem condição, você só sabe cuidar de ovelha. Você conhece a história, não conhece, irmãos? Querido, ouça o que o pastor Luciano vai te dizer nessa noite. Deus quer te livrar do medo excessivo, viu? Medo excessivo. Mas Deus quer livrar também a gente, sabe de quê? Da coragem inconsequente. Aos extremos, está vendo? Coragem inconsequente. Pastor, quem teve na Bíblia coragem inconsequente? Pedro. Pedro teve uma coragem inconsequente. Aonde, pastor, Pedro teve uma coragem inconsequente? Você sabe aonde, meu pastor? No jardim do Getsêmani. Quando a turba de soldados chegou, o texto diz em João capítulo 18, que ele sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, e cita até o nome dele, Malco. Quando ele fez isso, Jesus repreendeu a Pedro na hora: guarda essa espada, porque aquele que utiliza dela morrerá. Sabe o que é isso, irmãos? Coragem inconsequente. É aquela coragem que você não mede as consequências dos seus atos. É aquela coragem que você coloca as pessoas em risco. É aquela coragem que muitas vezes, ao invés de você dar um exemplo de fé, você dá um exemplo contrário de uma pessoa leviana, que muitas vezes põe em risco a sua vida e a vida das pessoas. Cuidado com os extremos. O primeiro extremo, irmãos, é o medo excessivo. Tenha fé, não tenha medo. Os gigantes estão aí, mas o nosso Deus é maior, amém? É um jargãozinho, né? Mas de repente a gente tem que falar isso, irmãos, porque tem gente esquecendo disso. O apóstolo Paulo diz que nós somos entregues todos os dias à morte, para que a vida de Cristo reine em nós. Não tenha medo, tenha fé. E não tenha também uma coragem inconsequente, aquela que de repente age sem pensar, e quando você vê lá na frente, você vai ver que a sua atitude promoveu o pior, não o melhor. Pastor, para terminar, o que Deus requer de nós? Claro, Deus requer de nós uma coragem prudente. O crente, irmãos, não pode ser medroso. Aliás, a palavra de ordem de Jesus Cristo, sabe qual é? Tem de bom ânimo. Não tenha medo, tem de bom ânimo. Eu estou aqui, tem de bom ânimo. E eu quero encerrar, irmãos, com esse exemplo da coragem prudente com Davi. A Bíblia diz que quando Davi chegou, distribuiu os queijos. Saul pegou a armadura de Saul e falou assim: tudo bem, já que eu não tenho ninguém se colocou à disposição, está todo mundo morrendo de medo,
eu vou usar esse menino, vou fazer o quê, né? Mas olha, eu vou ajudar ele, eu vou colocar armadura nele. Mas tinha um problema aqui, Luiz, sabe qual é? Davi tinha 1,60 m, Saul tinha quase 2. A armadura de Saul nunca ia caber em Davi, no pequenino Davi. Mas mesmo assim, irmãos, Saul insistiu em colocar a armadura de Davi. Na hora que ele coloca a armadura de Davi, eu queria estar lá para ver a cena. Deve ter sobrado a armadura para todo lado. Você já experimentou um terno 58, se você é 42? Deve ter sobrado pano, irmãos, desculpa, lata, para todo lado. Quando Davi vestiu aquela coisa, sabe o que ele disse para Saul, com toda a autoridade de um menino que pastoreava ovelha? Tire isso de mim. Tem muita gente que cede querendo agradar os outros, né? E que às vezes se coloca em situação tão constrangedora para agradar a pessoa. Mas Davi, irmãos, falou assim: tira isso de mim, eu não consigo andar com isso. E aí, irmãos, a gente vê a coragem de Davi, mas não uma coragem inconsequente, uma coragem de alguém que nunca se deparou com uma situação difícil. E ele começa a dar o histórico da vida dele. Pode deixar. Você está vendo essa funda aqui, essas pedrinhas? Eu sou bom nesse negócio. Pode deixar que eu vou pegar essas pedrinhas lisas aqui, e eu tenho experiência que eu já matei passarinho demais com essas pedrinhas. E eu vou mostrar a você que na hora que eu esticar meu estilingue aqui, der uma pedrada, vai ser certeiro. E tem mais, eu matei leão. Eu tenho experiência, meu pastor, de enfrentar as feras desse mundo. Uma vez veio um leão querendo matar as ovelhas, e sabe o que eu fiz, Saul? Eu matei o leão, eu enfrentei o leão, eu venci o leão. Esse é só mais um. O que é isso, pastor? Coragem prudente. E tem mais. Eu acho que é aí que está o clique do negócio. E tem mais. Esse gigante vem contra mim com paus e pedras. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo, Deus vai o entregar nas minhas mãos. Que menino porreta! Sabe o que é isso, irmãos? Coragem prudente. Coragem confiante. A Bíblia diz que quando o gigante filisteu saiu, os meninos gostam toda dessa história, não gostam? A Bíblia diz que quando o gigante saiu das fileiras, não foi o gigante que foi correndo para Davi, não, foi Davi que foi correndo para o gigante. Davi não foge não, irmãos, igual muitos crentes têm fugido. Não foge não. A Bíblia diz que quando Davi viu o gigante, ele partiu para cima do gigante. Que menino abençoado. E a Bíblia diz que ele pegou a pedrinha e na hora que ele viu, eu acho que ele olhou aquela testa assim e falou: não vou errar. Sujeito de 3 metros, deve ter uns 40 centímetros de testa. Ele deu um devorteio, irmãos, e sabe o que o texto diz, meu pastor? Que ele pegou 5 pedras lisas. Engraçado, por que o texto põe 5? Mas Jeremias, na primeira, nem as 5 ele precisou. Na primeira cravou na testa do gigante. Pastor, a pedra matou o gigante? Não. Mas quando a pedra bateu na cabeça do gigante, o gigante blefe. Aí sabe o que Davi fez? Meu filho Davi aproveita a oportunidade. Ele foi lá no gigante, pegou a espada do gigante. Agora você imagina a espada de Golias. Ele deve ter tido um trabalho danado para pegar a espada do Golias. Aí quando ele pega a espada do Golias, sabe o que ele faz? Corta a cabeça de Golias, pega a cabeça. Aqui, olha o terror que estava amedrontando todo mundo aqui, Em nome do Senhor dos Exércitos, Ele é que nos dá a vitória. E jogou a cabeça lá para Saul. Irmãos, cuidado com os extremos.
Cuidado com os bipolares, aqueles que vivem nos extremos. A palavra de Deus nos remete ao equilíbrio, à moderação, à sobriedade, à sensatez. A palavra de Deus nos remete ao domínio próprio, à moderação. Os extremos são perigosos, os extremos trazem consequências. Viva de forma moderada, equilibrada, ponderada. Tenha fé, não tenha medo. Seja corajoso, enfrente, olhe para o alto. Tenha lucidez na mente, mas um coração aberto e amoroso para acolher o necessitado. Faça o bem, não espere o aplauso. Ele vê, Ele te recompensa. Viva nesse mundo, irmão, sendo uma fonte de inspiração para as pessoas, não uma fonte de covardia e medo. Se destaque no meio de uma multidão corrupta e perversa, como luzeiros desse mundo, para que você possa ser um modelo a ser imitado por aqueles que jazem nas trevas e amedrontados com os Golias desse mundo. Amém. Que Deus te dê graça, que Deus te abençoe nessa noite e que te dê equilíbrio, em nome de Jesus. Amém.